Vamos lá, vamos começar aqui com uma afirmação super importante, tá bom? Liderar uma equipe, uma equipe de vendas, obviamente eu estou falando, não é já há muito tempo para aquele ou para aquela que vende mais, não é para aquele ou para aquela. Olá, Pamela. Não liderar uma equipe de vendas não é para aquele ou para aquela com mais vendas ou para aquela que tem mais experiência, né? Vender mais do que os colegas do lado não significa que você é ou que você será um bom líder de equipe, tá? Porque quem vende mais não necessariamente é o melhor líder, tá bom? Além de saber vender, né? Além, obviamente, de entender e saber e ter bons resultados de vendas, não necessariamente os melhores, mas bons resultados de vendas, obviamente, o que é preciso para você ser um líder comercial? Né? Primeiramente, você precisa saber definir de uma forma clara, de uma forma concisa, né? Os objetivos da sua equipe de vendas, tá? Isso é um ponto, acredito que o primário, né? O ponto primordial para se iniciar é você ter condições de definir objetivos que são claros, objetivos que são concisos. Além disso, é preciso que você saiba criar um formato de comunicação muito aberto com a sua equipe, e eu vou falar bastante sobre isso, tá? Um formato, né? Uma comunicação aberta com a sua ou com as suas equipes comerciais. Isso é imprescindível para um líder de equipe comercial. Tanto em vendas como qualquer outro tipo de liderança, ter a capacidade de gerar confiança, né? Ninguém segue uma pessoa que não confia. Então, líder é aquele que tem liderados, né? Aquele que tem seguidores, e os seguidores seguem aqueles que eles confiam. Então, um líder de uma equipe de vendas deve ser realmente capaz de gerar confiança na sua equipe, né? Nos seus vendedores. E, obviamente, ser responsável. Eu vou falar também sobre responsabilidade de resultado. O que isso significa? O resultado de vendas de uma equipe comercial, ele é coletivo, né? Então, se a equipe atingiu a meta, se a equipe ficou acima da meta ou ficou aquém da meta, a responsabilidade ela é coletiva, porque é de todo mundo que participa no processo da venda, que faz parte desse resultado final de vendas, desde planejamento, passando pela equipe interna, né, a parte administrativa, até obviamente os vendedores e o líder de equipe. Agora, a responsabilidade é da liderança, tá? O resultado é da equipe, mas a responsabilidade é da liderança. Em saber quem está vendo bem, quem está vendo mal, como que o resultado está indo, se o caminho está certo ou se o caminho precisa ser desviado para encontrar melhores oportunidades. Então, olha só, você precisa entender sobre a sua responsabilidade, né, de líder comercial. Então, o resultado ele é coletivo, a responsabilidade ela é do líder, tá? Claro, não estou falando da responsabilidade de abordar o cliente, chegar no horário, fazer o que tem que fazer, né, a parte do vendedor. Eu estou falando da responsabilidade em termos de resultado, porque o líder é aquela pessoa que tem que supervisionar se essas pessoas, ou seja, se os vendedores estão fazendo tudo de acordo com o que tem que fazer. Faz sentido? Ótimo. Então vamos lá. Sobre essas características que eu falei, né, a ciência de saber definir um objetivo, de saber comunicar-se, a capacidade de gerar confiança e de ser responsável, eu tenho alguns pontos que eu quero falar sobre isso, né? Com essas características, mas não somente com essas a seguir que eu vou falar, é que se define realmente uma liderança de vendas, tá? Então, o que tange, né, o cliente? Olá, Wellington, bem-vindo. Por favor, façam suas contribuições e suas perguntas, tá? Então, além das características que eu estava falando anteriormente, o que tange aí, né? O que envolve, entre tantas outras coisas, mas para mim, principalmente, o que envolve essa questão de um líder de vendas, como ser e como fazer, né, um líder de vendas. Tem que definir estratégias, né? Estratégias de vendas a curto, médio e longo prazo. E como se você define as estratégias da equipe de vendas, as estratégias comerciais, as estratégias em relação a tudo que vai ser feito em vendas, é claro, de acordo com a estratégia da empresa. Eu sempre coloquei isso e é importante reforçar que a empresa que você está, ela tem uma estratégia, né? Ela quer chegar em algum lugar de alguma maneira. E não adianta você ir por um caminho diferente, não adianta você oferecer certo tipo de produto ou a forma como você oferece o serviço ou produto se a empresa quer chegar num outro lugar. Tem uma outra visão, a gente está falando de visão mesmo da empresa, do futuro. Então você precisa estabelecer estratégias comerciais
e formatos de vendas, né? Em curto, médio, para que você consiga chegar nessa intenção a longo prazo. Então, como líder de vendas, você tem que pensar também a longo prazo, não somente na meta do mês. Eu trabalhei numa empresa que, inclusive, alguns líderes de cargos maiores não tinham nem comissionamento por vendas, né? Tinha ali um pagamento fixo, justamente para que eles não pensassem somente no mês, né, a curto prazo, mas que ele pensasse, ok, vamos trabalhar estratégias, vamos trabalhar formatos para pensar não nesse mês, mas no próximo mês, no outro, no semestre, onde a gente quer chegar até o final do ano. Então, se a gente tiver que comprometer o resultado desse mês, a gente compromete o resultado desse mês para ter mais ganho depois. E é isso que o líder tem que pensar. E não só o líder que ganha fixo, o líder que ganha comissão, ele tem que entender que se ele se manter num resultado mediano, num resultado medíocre, num resultado ruim, ele vai chegar no final do ano, no final de um período também isso. Então, muitas vezes tem que se comprometer mesmo, tem que comprometer às vezes um resultado, pensar nessas estratégias a longo prazo, porque é assim que você vai construir uma equipe de alta performance. Segundo ponto aqui, monitorar a concorrência, né, para você se adaptar aos desafios de mercado. É importantíssimo você, primeiro, né, bem-vindo, Carlos. É importantíssimo você, primeiro, claro, tentar ser aquele líder que juntamente, né, em conversa com a sua equipe, você vai traçar estratégias do mercado para você inovar o formato que você aborda o cliente, o formato que você negocia, o tipo de procedimento que você faz, mas obviamente é importante você estar de olho na concorrência, porque às vezes a concorrência está dando um passo, né, à sua frente e você não está percebendo. Assim como eu digo sempre que o vendedor tem que estudar muito e estudar entre tantas coisas que eu falo a concorrência, o líder tem que estudar a estratégia da concorrência. Então tem que estar sempre de olho no que está acontecendo, mas sem perder o ponto ou o foco principal do item que eu falei anteriormente, para quem está chegando agora, que é definir a estratégia a curto também, mas também a médio e longo prazo. Então, o seu foco principal, suas inovações que você traz, as estratégias que você tem de acordo com o que a empresa necessita, mas também sempre de olho na concorrência. O outro ponto, né, que é de conduta do líder, é organizar, obviamente, a força de vendas, é tentar entender qual que é o melhor procedimento interno. Né? Eu já trabalhei em equipes onde a gente tinha um formato e aí, ok, a gente precisa alavancar a conquista de mercado, né? Aumentar o nosso market share. Então, nesse processo que a gente está indo vai ser muito lento. Vamos mudar o processo. Então a gente vai ter Hunter, vai ter Farm, vai ter uma equipe que cuida disso, vai ter uma equipe interna, vai fazer agendamento. E você vê o processo. Às vezes não, a gente não quer aumentar market share. A gente quer aumentar o faturamento dentro da carteira de clientes ativos que a gente tem, porque a gente já tem os maiores clientes do mercado. Ok, então como você vai organizar a força de vendas para trabalhar cross-selling, para trabalhar upselling? Você não está com um perfil de vendas para ir, né, buscar novos clientes no mercado. Isso muda completamente. Então tem que saber organizar essa força de vendas. Promover a equipe com informações sempre atualizadas. Esse é um dos principais desafios que um líder tem. Sobretudo um líder de vendas. Por quê? Porque vendedor é tudo ansioso, né? Vendedor é um bicho ansioso e assim, tem muita concorrência interna. Então, como que você vai trabalhar para influenciar o comportamento do vendedor para uma cultura de sucesso, passando as informações devidas e da maneira devida? É principalmente ter alguns pontos de delegação, né? É você passar a informação quando ela já estiver concreta, quando você tiver prazo, quando você tiver data, passando a importância que é do resultado que você vai trazer daquele novo desafio para a equipe, né? Quão importantes eles são no processo, né? E por que eles vão ter esses novos desafios, por exemplo, de vendas. Então, passar informações, né, sempre atualizadas dos novos desafios, já com tudo muito mais coeso. Porque senão você começa a gerar dúvidas na cabeça da equipe, não sabe para qual caminho está indo, e um vendedor com dúvidas não é um vendedor que produz. A coisa que você menos quer ter na cabeça da sua equipe de vendas são dúvidas. Porque um vendedor que não está focado na venda é um vendedor que está focado nos problemas ou nas dúvidas que tem na cabeça dele, e isso interfere na qualidade de negociação dele. Então não deixe sua equipe com dúvidas. Promover informações atualizadas, concretas e concisas realmente faz parte aí de um processo super importante para quem está liderando essa equipe. Tá legal? Espero que você concorde com isso, e se não concorda, por favor, dê a sua opinião aqui também, tá? Muito bem. Vendas, falando em processo. Vendas é um processo de relacionamento e conhecimento. Concorda? Então,
você precisa ter o conhecimento, como eu estava falando, né? Você tem que estudar muita coisa para vender. Tem que estudar seu produto, seu serviço, o cliente, a marca, a empresa, a concorrência, os benefícios, as dores do cliente, o público-alvo, série de coisas que você tem que estudar. Para quê? Para ter o conhecimento sobre tudo isso. Para que esse conhecimento você consiga converter em forma de se conectar com quem? Com o seu prospecto, com o cliente. Criar um relacionamento com ele, seja de impacto de curto prazo ou de longo prazo, né? Dependendo do tipo de negociação, mas você cria um relacionamento. E relacionamento com pessoas, né? E o conhecimento profundo daquilo que se vende é o ponto-chave daquilo que eu estou falando. O Ellison, colocando aí muito importante que isso que eu estou falando, né? Essa visão para uma empresa e demorou aí, como é que é? Demorou uns para eles comprarem ideia. Demorou uns dias. Legal, colocou aí. Uns dias para eles comprarem ideia. Verdade, né? Às vezes se não tá nessa conduta, né? E a gente está falando de mudança de cultura, mudança de aspecto, de formato, realmente demora e você ainda teve sorte até, eu acho, de ser alguns dias. Às vezes demora muito mais que isso, né? E aí, voltando aqui, obrigado pela participação. Gostei do ponto aí. Que bom que isso aconteceu, mesmo que demorou aí um pouco. A liderança de vendas, ela tem que agir da mesma forma. Tem que ter conhecimento sobre... eu estava falando sobre o que vende, né? Sobre as pessoas. Tem que ter conhecimento também e tem que ter relacionamento com as pessoas. Tem que construir um relacionamento de confiança com a equipe de vendas, um relacionamento de transparência e um relacionamento de engajamento, tá? Com a equipe que você lidera. Você precisa possuir um conhecimento super profundo das habilidades que são necessárias para você conseguir transformar isso, conseguir transformar essa comunicação em uma comunicação transparente, uma comunicação que você gera engajamento. Não tem nada pior do que você ter uma equipe de vendas abaixo de você que não está engajado com os mesmos propósitos que você tem para fazer as coisas acontecer, para fazer as vendas saírem no volume e na qualidade que você entende que precisam sair, né? E aí você precisa desenrolar, você precisa desenvolver esse relacionamento com seus liderados. E como passar essas informações necessárias? Como conseguir engajamento da sua equipe? Muito bem. Existem algumas formas de se fazer isso e eu trouxe aqui uns passos que eu acredito que conseguem facilitar esse processo de comunicação, de transparência, de engajamento e depois eu vou falar um pouco mais sobre o que é cada um deles, tá bom? Primeiramente, o que eu acredito que facilita a sua comunicação de líder, de equipe comercial para os vendedores que vão estar ali no campo de batalha, representando tudo aquilo que você está colocando na cabeça deles, é o seguinte. Primeiramente, deixar tudo muito claro onde a empresa e então, por consequência disso, a equipe de vendas deve chegar. É aquele ponto inicial. Qual é a visão da empresa? Não para hoje, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano. Quando a gente tem uma visão clara como vendedor, né, o que é esperado da gente, por que eu vou vender esse produto dessa forma? Por que eu não posso abrir o pagamento em 1 mês, em uma parcela a mais? Qual é a diferença que isso faz? Bom, meu amigo, a diferença é que a gente tem um volume de vendas monstruoso e cada parcela que a gente vai precisar antecipar desse pagamento vai custar tanto da empresa e no final a gente vai ter um rombo de X reais. Isso é uma informação importante que vai entrar na consciência do vendedor e vai falar, tá bom, entendo por que eu não posso parcelar mais assim. Não, o vendedor vai ficar ali. Não, tem que abrir mais vezes. Eu estou dando só exemplo, né? Tem que abrir mais vezes, tem que facilitar o pagamento, mas ele não tem noção do todo. E aí tem muitos líderes, tem muitos supervisores de vendas que escondem algumas coisas. Se for uma necessidade da empresa, eu entendo. Mas se não for uma necessidade da empresa, para que esconder a informação do vendedor? Quanto mais claro o vendedor tem do porquê ele está fazendo o que ele está fazendo da forma que é feita, né, para a empresa, muito mais fácil, muito mais ele compra a ideia. Eu, você e qualquer ser humano, então, claro, a equipe de vendas vai estar muito mais engajado, vai estar assim, muito mais consciente, fazendo uma venda com muito mais qualidade, se ela entende a razão pela qual você está pedindo para ela fazer a venda daquele jeito. Não tem outra, né? Então, a informação que você pode passar para a equipe, passa para a equipe, seja transparente, né? E você vai ter uma equipe consciente que vai inclusive te ajudar. André, então olha só, nessa situação aqui, já que você está me falando isso, por que a gente não faz tal coisa? E se for algo legal, que você não precisa matar aquela ideia, se você constrói a ideia junto com a equipe, poxa,
Aí sim, aí você constrói esse engajamento, porque quando a equipe participa também do processo de tomada de decisão, isso ajuda muito a eles estarem dentro daquilo e fazerem de tudo para que aquilo funcione. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é conhecer, evidentemente, o processo de vendas, né? Você como líder, não adianta só apontar, eu quero esse número, eu quero aquele número. Como que vai ser feito? Como que vai se chegar a esse número? E você lidera pelo exemplo, né? Então não adianta você estar atrás, tá sentado ali na cadeira, junto à sua mesa, atrás do computador o dia inteiro, só respondendo no WhatsApp, né? Tem que estar junto da equipe falando com o cliente. Tem que ir a campo, tem que acompanhar o vendedor, né? Se você lidera uma equipe de vendas por telefone, acompanhe a ligação. Em um momento que é possível, você fala, olha, eu vou mostrar para você agora no próximo cliente o que eu acredito que pode ser feito para melhorar, que eu vejo que você tem essa oportunidade aqui. E você fala com o cliente, e você demonstra para ele, tá vendo? Eu fiz isso por conta disso, disso e disso. Né? E é um jeito bacana de dar o feedback, é estar junto. Liderar realmente, como eu falo, quando eu falo liderar, por exemplo, eu não estou falando só de comportamento, eu estou falando na prática o processo de venda. Olha, você está pulando essa etapa. Por que você está pulando essa etapa se essa etapa é tão importante? Eu vou te explicar como fazer ela, eu vou demonstrar para você como fazer e vou te demonstrar o resultado. E aí tem líder que tem medo, né? Poxa, eu preciso liderar pelo exemplo. Eu estou falando pro camarada lá, pra vendedora vender. E aí, o que o líder tem medo? Ele tem medo de ele fazer e não vender. O líder tem medo de ele falar, olha, tem que fazer isso aqui para dar certo, aí ele vai dar o exemplo com o cliente e não dá certo. Cara, todo mundo tem consciência que não se vende 100% das vezes. E não existe 100% de conversão. Raro alguns momentos assim, que não é o ponto para a gente entrar, mas não existe 100% de conversão. Então, se você está no mercado que não existe 100% de conversão, você pode fazer tudo perfeito, mas a venda depende também muitas vezes do outro lado. E às vezes não vai rolar. Mas o importante é você conseguir fazer um processo de venda junto à sua equipe e você demonstrar por que você fez cada parte. E por que talvez não deu certo. E onde também talvez você falhou. Afinal de contas, você é ser humano. E como vocês vão fazer melhor da próxima vez. Isso dá muito mais tranquilidade também para a sua equipe errar. Porque às vezes tem vendedor que fala, não posso errar, não posso falhar, não posso receber, não. Então isso ajuda bastante, né? Aí colocou de novo o Ellison, obrigado. É bom sempre ter um relacionamento bom com os liderados e com os clientes. Exato, né? É o que eu estou pontuando aqui. Você tem que ter conhecimento sobre o produto e sobre relacionamento. Quando você é líder, não só sobre produto e relacionamento com o cliente, mas também o que move a sua equipe de vendas, o que move cada indivíduo, o que motiva cada indivíduo e como você vai construir esse relacionamento com eles. Perfeito, perfeito. Terceiro ponto aqui, defina e explique as metas. Defina, não só defina, mas explique de uma maneira super clara as metas. A razão é porque sua equipe também vai entender o porquê. Nós temos que chegar nesse resultado, conseguir tantos clientes, fazer tanto de volume de venda, tem que ter esse mix de produto. Eu quero você vendendo isso daqui, eu quero você vendendo aquilo ali. Por quê? O que a gente vai conseguir com isso? Qual que será o próximo passo? Onde que a gente está indo? A gente precisa de faturamento, a gente precisa de novos clientes, a gente precisa de uma estratégia onde a gente vai fazer um boom aqui de clientes, porque aí vai trazer resultado para a nossa página de internet. Não sei, dependendo, existem milhares, né? A gente pode até inventar e brincar com exemplos aqui, mas definir essa meta e deixar ela super clara, sobretudo em relação a quê? Ao seu acompanhamento. A meta é essa, nós vamos acompanhar desta forma, eu vou trabalhar com você assim, e essas são as métricas. As métricas que vão acompanhar a meta. Para eu entender que você está no caminho dessa meta devido, eu vou estar analisando métrica 1, métrica 2, métrica 3, tá? Então, o líder, por conta disso tudo que eu estou falando, ele também tem que ser movido por números. Um líder tem que ser movido. Números devem fazer parte do dia a dia de um bom líder de equipe comercial. Um bom líder comercial, ele tem que estar com um olho grudado na meta e o outro olho grudado no que está acontecendo no dia a dia. Eu preciso fazer tanto por dia. O meu vendedor ele tem que chegar até onde para conseguir trabalhar a meta dele? Onde está dando certo? Onde está dando errado? Então, deve ser movido pelo menos 50% do tempo por números. André, e os outros 50%? Justamente o que a gente falou, o relacionamento, né? Transformar o seu desejo ou a sua necessidade por buscar um número em um relacionamento tão afinco com o seu vendedor
que ele vai correr atrás dessa meta que você está estipulando, tá? E depois disso é importante você escutar. A gente não sabe, a gente não fala que o vendedor, um excelente vendedor, é aquele que escuta ativamente muito melhor do que aquele que fala. Pois bem, quem é que está escutando? Poucas vezes é o líder. O líder está preocupado com a estratégia, com a meta, respondendo o chefe, vendo o produto, trabalhando no growth, falando qualquer coisa. Está também no campo, porque também tem que dar esse exemplo. Está acompanhando a equipe, mas não o tempo inteiro. Quem está o tempo inteiro no campo de batalha, vamos dizer assim, quem está o tempo inteiro junto ao cliente é o vendedor. E é esse vendedor que vai ter realmente o feedback, tá, do que está acontecendo com o cliente. É óbvio que você como líder, muito provavelmente, nem sempre assim, mas muito provavelmente, você tem mais maturidade para absorver e trabalhar a informação. Mas quem traz essa informação é o seu vendedor. Então você precisa escutar o que o seu vendedor está falando. O meu cliente está assim, o produto está assim, isso está funcionando na ponta, isso não está funcionando na ponta. Você vai descobrir os porquês, você vai entender, você vai acompanhar, mas escute o que a sua equipe de vendas está te falando todos os dias. Aquela reunião no começo do dia ou no começo do turno ali de vendas, tá? Ela tem que acontecer, você tem que pontuar e ao mesmo tempo você tem que dar espaço para escutar, tá? É importante isso. E aí você vai usar também essa informação para trabalhar suas estratégias. E aí, ponto final que eu queria trazer aqui, não ponto final da live, mas ponto final que eu queria trazer dessas características do que eu acho que realmente facilita, tá, a sua liderança, é você usar e de forma intensa feedbacks e coaching. Tá? São duas coisas distintas, são duas coisas diferentes, mas que você, como líder de equipe comercial, deve sempre utilizar. Acredito que líder de qualquer equipe nesse caso. Feedbacks e coaching. Qual que é a diferença dos dois? Feedback, não é uma live sobre isso, mas vou pincelar aqui. Feedback, você pontua aquilo que a atitude, as ações do seu vendedor estão provocando com você, de acordo com o que você, representando a empresa, sente que precisa ser feito ou que não está sendo feito, tá? Olha, esse caminho está certo, esse caminho acredito que não é melhor e você precisa entender o porquê isso, tá bom? E você passa esse feedback. E claro, aquela questão de ser no momento devido, né, ser oportuno, não esperar dias para dar o feedback. O feedback ele tem que ser na hora, ele tem que ser conciso. Você não precisa dar sua opinião pessoal em relação ao feedback, mas sim em relação ao que está acontecendo no trabalho, o que isso gera como resultado, né, para o seu vendedor. Ponto feedback. E coaching, né, é quando você está trabalhando o desenvolvimento do seu vendedor. Quando você quer desenvolver ele, quando você quer trabalhar ele para ele ser o melhor vendedor, né? Não que o feedback não seja isso, mas é para que ele se descubra. Aí você faz um trabalho mais aí de coaching, que é você vai questionando ele, você vai instigando ele, você vai desafiando ele mesmo a encontrar as próprias respostas para os desafios que ele está enfrentando no dia a dia, no momento de vender, no momento de lidar com o cliente, no momento de lidar com uma objeção, tá? Você precisa fazer ele descobrir a melhor forma para lidar com isso. Existem técnicas para isso, não é de novo o ponto de hoje, mas precisa ser feito intensivamente. Por quê? Porque você precisa dar esse retorno para a sua equipe. Você precisa falar para eles o caminho que você acredita que está funcionando e que não está funcionando. E, claro, você quer o quê? Você quer que a equipe evolua. Você quer que a equipe traga melhor resultado. E nada melhor do que isso. E um líder, né? A essência do líder é fazer com que as pessoas se desenvolvam e o coaching ele serve para isso. Tá certo? Muito bem. O que eu quero trazer aqui agora é em relação àquela comunicação, né? Eu falei que a comunicação é muito importante, a questão da transparência, da confiança, como conseguir gerar engajamento. Como você faz isso com uma equipe de vendas, de novo, que tem sempre o ego lá em cima, que é muito competitiva, que sempre vai achar que pode fazer o trabalho melhor que você. Não, porque se eu fosse o chefe, a meta seria assim, o trabalho seria esse, o produto seria completamente diferente. Muito fácil falar, né? Difícil fazer, é desafiante fazer. Então, como conseguir criar o engajamento da equipe para que esses sentimentos, não que eles não existam mais, mas para que eles não sejam o foco principal. E o foco principal seja, ok, vamos juntos como equipe, engajados, trazer o resultado? Então, o primeiro ponto é você conseguir uma aproximação com a equipe, né? Vamos dizer aqui, vamos pegar o exemplo do zero, como se você estivesse formando uma equipe, ou no mínimo
reconstruindo uma equipe, ou contratando alguém novo, né? Tem alguém recente na equipe. Como que você vai conseguir fazer com que essa pessoa, ou a equipe como um todo de vendas, faça aquilo que você precisa? Como que você gera esse engajamento? Vamos lá. Primeira coisa, a gente não consegue se conectar com ninguém se a gente não cria uma aproximação com ela, não é verdade? Você precisa de um relacionamento, você precisa se aproximar com essa pessoa. O liderado, ele precisa saber que ele pode contar com você. Como que você faz isso? Cara, falando na linguagem dele, né? Então, assim, existem pessoas com perfis completamente distintos dentro da sua equipe de vendas. Você precisa ser um camaleão. O vendedor não tem que se adaptar a cada tipo de cliente. Um cliente que gosta de escutar, um cliente que gosta de ver, um cliente que gosta de analisar, um cliente que é mais técnico, um cliente que é mais, enfim, mais de resultado. Você também. Você tem equipes com personalidades distintas, você tem pessoas com personalidades distintas na sua equipe. Precisa fazer isso. Então fala na linguagem de cada um. E outra coisa, seja humano. As pessoas, né, tem esse negócio de que, o meu chefe. Cara, o chefe ele não tá aqui. Na verdade, mentira, o chefe ele tá aqui. O líder ele tá aqui junto. Ele tá no mesmo nível. Então você precisa humanizar. Você precisa colocar... Cara, hoje meu dia foi difícil, porque eu tive que lidar com isso, eu tive que lidar com aquilo. Cara, a gente tá junto. Eu tive hoje um dia difícil, você também vai ter um dia difícil amanhã, ou no seu caso, hoje foi o seu, mas deixa eu te contar uma história que eu tenho quando eu era vendedor, né? E explicar as coisas que acontecem e dizer, cara, se beliscar também dói, entendeu? Então, essa aproximação ajuda aí muito. Quando a sua equipe vê você também como um outro ser humano, como uma pessoa que tem desafios, tá? Mas que está ali junto para trabalhar esse desenvolvimento com eles, tudo facilita. Porque sai um bloqueio que tem entre chefes e chefiados, que no caso se tornam líderes e liderados, tá certo? Transparência. Estabeleça sempre um ponto de transparência. Como que você pode fazer isso? Vai uma dica super bacana. Como que você pode fazer isso? Tá? Todo mundo quer sair do lugar de onde está. Isso é assim... Quem fala que não, fica parado. E se a pessoa está no mínimo indo para trabalhar, porque ela quer alguma coisa da vida dela. Todo mundo quer alguma coisa para a vida dela. Então, assim, ajude ela e faça com que ela saiba que você está ali para ajudar ela. Deixe claro que o seu trabalho como líder, como gestor, como chefe, seja lá como você queira chamar nesse momento, é fazer com que isso aconteça. Cara, o que você quer para sua vida? Você quer dar uma melhor condição para os seus filhos, para sua mãe? Você quer comprar um carro? Você quer comprar uma moto? Você quer sair do aluguel? Não importa, você quer viajar, mas não importa qual seja. As pessoas têm um objetivo. E você deixa muito claro que você está ali trabalhando com ela para que vocês juntos consigam atingir esse objetivo. E saiba qual que é o objetivo de cada um dessa equipe. Mas André, a minha equipe tem 50 pessoas. Conheça 50 pessoas. Se você conseguir impactar essas 50 pessoas, você não vai lembrar do nome de todos, você não vai lembrar dos sonhos de todos, mas eles vão ver que você deu essa atenção para eles. Então é importante que você faça isso e que você seja franco no seguinte: cara, tudo que eu fizer para você, tudo que eu falar, tudo que eu criticar ou que eu elogiar, vai ser nada mais nada menos para que você consiga atingir esse seu objetivo no momentâneo, tá certo? Só que é uma coisa, é uma via de mão dupla. Então você também tem que estar aberto. A transparência não é só de você pro seu vendedor, é do seu vendedor para você. Fala, cara, e talvez eu faça coisas, de novo, aquela questão de humanizar. Talvez eu faça coisas que você não goste. Talvez eu fale de um jeito com você que você não sinta que esse é o melhor jeito para me aproximar de você. Então me avisa. Fala, cara, André, eu não gosto quando você faz isso. Eu não gosto quando é reunião assim, eu não gosto quando você apontou desse jeito. Legal, como que você gosta? E a gente pode trabalhar isso. Então, essa transparência tem que existir. Vamos juntos, elogios e críticas, para chegar cada um no seu objetivo profissional e pessoal, tá? Temos isso na clínica, liderança e tratamento humanizado. Exato. Se você não humaniza, você não passa de um chefe, você não é líder, você não se aproxima das pessoas. Obrigado, Cris. Você não se aproxima das pessoas porque as pessoas não te veem assim. As pessoas te veem alguém que está mandando fazer, não alguém que está ajudando, que está desenvolvendo e que também passa por dificuldades. Quando a gente entende que o outro também passa dificuldades, a gente cria empatia, a gente tá junto, a gente, cara, o momento é esse, mas vamos lá, qual que é o próximo desafio, qual que é a próxima meta, como que tá esse mês, né? Trabalhamos em temporadas, temporada é boa, temporada é ruim, mas vamos fazer a coisa acontecer. Exemplos. Confiança. Não
existe relacionamento sem confiança. Se os seus vendedores, se os seus liderados não estão se relacionando com você, né? Eles não vão te seguir. Se eles não te seguem, obviamente você não tem seguidor. Se você não tem seguidor, você não é um líder. Líder é aquele que tem liderados. Líder é aquele que tem seguidores. Se as pessoas não confiam em você, para que elas vão te seguir? Elas não vão te seguir. Então você, de novo, não vai ser um líder. Então é importantíssimo você gerar um grau de confiança com a sua equipe. E como que você faz isso? De novo, né? A aproximação e a transparência, elas ajudam muito nisso. Mas principalmente sendo honesto e direto com a sua equipe. Se o cara pisou na bola, avise que ele pisou na bola, né? E coloque os seus limites, diga para ele o que é permitido, o que não é permitido. E o próximo passo é como você vai ajudar ele para que isso não aconteça de novo. Seja direto. Por que acontece? Isso vai ajudar a esse erro, a esse problema não se repetir. E existe uma coisa muito importante em líderes, principalmente em equipes comerciais, porque, de novo, lida com pessoas com muito ego, competitivas, que sempre estão... Porque o vendedor precisa disso, o vendedor precisa dessa confiança em relação a ele mesmo. Tem líderes que evitam conflitos. Evitar conflitos é você evitar as pessoas ou as situações. E isso não ajuda elas. Se você é um líder que quer desenvolver as pessoas e quer ter uma equipe cada vez mais com melhor performance, você precisa ajudar as pessoas. E se você evita essas conversas, porque evita conflitos, você não está fazendo um trabalho direito. Só que as pessoas, elas pensam muito mais do que você acham que elas pensam. Porque se você for direto, se você tomar a frente, se você trabalhar com ela em situações difíceis, e se você falar o que a pessoa está fazendo certo e errado, mas também ajudar ela a estar sempre fazendo certo, ela vai acreditar em você, ela vai confiar. Não, esse não é um cara que fala que eu estou fazendo o trabalho direito e daqui 2 meses ele me demite. Né? Tá trabalhando a pessoa, isso gera confiança. Todo mundo vai acreditar em você. Aí a comunicação é muito importante nesse processo, por quê? Porque hoje existe uma ferramenta que é WhatsApp, Telegram, né? E-mail, um pouco mais antigamente, mas as pessoas também usam isso para se comunicar. E isso é muita formalidade. Isso faz você ganhar tempo, Mas isso promove muita formalidade. O que é importante na sua comunicação? Você desenrolar a comunicação, você desenrolar a conversa. Tá? Muitas vezes os vendedores, o que eles querem? Eles querem desabafar. E aí se você fica mandando só o WhatsApp, como é que está o dia de hoje, como que foram as vendas, aí esse cara te responde, ou enfim, uma conversa superficial, você não entra no detalhe, você não dá tempo para esse cara falar da dificuldade que ele teve, do filho da mãe do cliente que não queria entender e que só que estava brigando por preço e que eu não consegui trabalhar essa objeção e que foi ruim e que o cara ele quer desabafar, entendeu? É verdade. Quantas vezes eu não tive vendedor, cara, liga chorando, liga gritando, e eu falo com a equipe, cara, você não vai se comportar mal mediante o cliente. Você não vai chegar com esse problema para sua família e ter uma noite ruim e começar o dia seguinte pior ainda, não vai conseguir fazer nenhuma venda. Eu tô aqui, liga para mim. Eu tô falando liga porque eu tinha equipes, né, regionais em vários estados, mas mesmo com a equipe presencial, fala comigo, me chama numa sala, me xinga, né? Em vez de xingar o cliente, xinga o André, fala o que quiser, tira isso do ombro e depois a gente discute a melhor forma de fazer as coisas funcionarem, tá? Então isso é muito importante, tá? Você ter uma equipe que tem essa confiança e que a comunicação desenrola, né? Existe um momento de ser formal, existe um momento de você passar meta, existe um momento de você ser diretivo, né? De você falar, tem que ser assim por conta disso, principalmente em tempos de crise. Em tempos de crise não tem democracia. Em tempos de crise ou em tempos de necessidade, né, estabelecimento de metas, não existe democracia. Existe diretriz. Vamos fazer isso, esse é o caminho que eu conheço, eu tenho essa experiência. Bora! Mas no dia a dia, comunicação e conversa com a equipe. Isso ajuda bastante. Não é passar a mão na cabeça, mas é ter essa aproximação e junto da equipe no dia a dia, ali de vendas principalmente, né, não precisa de tanta formalidade. Você precisa mais dessa conexão, tá? Aí, mais uma participação. Quando passamos uma alta confiança para o liderado, isso ajuda até mesmo a despertar o espírito de liderança nela. Boa, para que ela lidere primeiro a si mesmo e depois outras pessoas. Um líder,
ele não precisa estar... Muito obrigado, Alisson, de novo. Mas assim, o líder ele não precisa estar numa posição de liderança para ser líder. Eu conheço muita gente que está na linha de frente com outros vendedores que são líderes natos e que ajudam as pessoas. E que até mesmo por conta disso tem oportunidades depois de vender. Eu comecei a live, não sei se quem estava aqui no início da live, dizendo exatamente isso. O melhor líder de vendas não necessariamente é o cara que mais vende ou que tem mais experiência. Porque precisa-se de habilidades muito semelhantes, muitas vezes as mesmas, mas complementares. E às vezes a pessoa que vende muito, ela é muito boa vendendo, mas ela não é boa com essas habilidades complementares que fazem dela um bom líder. Mas sim, desperta. Por quê? Porque você vira um exemplo, vira uma pessoa com quem você espelha. Poxa, aquele cara ali conseguiu me desenvolver. Então, o que foi de bom nessa liderança? Vou grudar nele, vou aprender e talvez amanhã eu consiga também, né? Por fim, último ponto, nessa questão de conseguir engajamento, delegue. Delegue funções. E é justamente nisso que você comentou aí, Ellison. Você consegue desenvolver as pessoas no momento devido quando você começa a delegar. Lembrando que as pessoas têm um processo de aprendizagem. Então assim, ninguém vai começar sendo delegado responsabilidades. A responsabilidade que o vendedor inicia é o de vender, é de conhecer o produto, que é concorrência, vender, vai lá, começa a bater suas metas. Depois que essa pessoa começa a se desenvolver, começa a já ter bons resultados, ela mesmo traz inputs, cara, vamos fazer isso diferente, vamos fazer aquilo, o que você acha dessa ideia? Quando a pessoa já está nesse nível, tem lá os quadrantes de desenvolvimento, também não é tema da live, mas quando a pessoa já está nesse nível de você não precisa mais acompanhar ela consegue fazer as coisas sozinha, ela bate as metas dela, ela ajuda o próximo, ela ajuda o colega, você já pode delegar responsabilidades, né? Que legal que é a construção de confiança. Como vai estar uma pessoa, um vendedor ou uma vendedora engajado se você fala, cara, eu quero que você me ajude a acompanhar essa métrica aqui, por exemplo, ou eu quero que você seja a pessoa responsável na equipe por lembrar eles que o planejamento semanal vai acontecer assim, assim, assado. Não sei, seja lá o que for. Mas quando você tem, quando você dá esse gostinho de responsabilidade, delegando essa responsabilidade a alguém, dando a importância dessa função e que é uma pessoa que pode servir de exemplo para os outros, o peito vai surfar, a confiança vai lá em cima, as vendas dessa pessoa vão aumentar, ela vai ser respeitada pelos colegas, todo mundo também, poxa, por que ele? Por que eu não? O que esse cara está fazendo diferente? Aquele sentimento de competitividade que tem também dentro de uma equipe de vendas, todo mundo vai querer esse tipo de oportunidade. Então, delegar também ajuda você a construir esse relacionamento de confiança, ao engajamento das pessoas e fazer com que as pessoas entendam que você não está ali para brincadeira, que você está ali para desenvolver e vem no barco quem quer, né? Embarca nesse trem aí quem também está afim. É importante esse recado que você passa, tá certo? E lembre-se sempre que as pessoas têm aí velocidades diferentes de aprendizado. Você não pode exigir que as pessoas façam as coisas da maneira que você faça, que elas vendam como você vende e nem exigir que elas aprendam tudo tão rápido quanto você, porque você já tem experiência, por isso que você é líder. Elas talvez não. E elas precisam cumprir com os fluxos, elas precisam cumprir com o processo de vendas, elas precisam cumprir com a responsabilidade que tem de apresentar o produto da maneira correta, fazer uma venda com qualidade. Isso sim. Agora, cada um tem seu estilo. Você não pode exigir como líder de vendas que a pessoa venda no mesmo estilo que você. Você ensina a técnica. A aplicação, se de forma correta, tem que ser no estilo e na personalidade de cada vendedor. Porque é isso que faz ele diferente. Você não pode querer moldar ele. Não é um robô, né? É a forma dele ou dela se comunicar. Tá legal? Então, esses são os pontos essenciais, na minha opinião, para você ser um líder de uma equipe comercial, construindo esse cenário em volta de você. E, de novo, vendas não é fácil. Vendas exige muita aprendizagem, exige muita motivação diária, porque são muitos nãos, muitas reclamações, muitas objeções, tem que estar sempre motivado. Então imagina se você não consegue engajar as pessoas, né? Se a pessoa já tem que trabalhar com motivação, trabalhar com meta, né? Atingir o resultado é o que vai trazer o ganha-pão para ela. Essas pessoas, né? Vendedores assim, tem vendedores que estão super bem de vida, mas tem vendedores que estão aí, não é o caso do Pedro, que acabou de entrar na live, né? Cara, não consegue vender e tá ali por uma venda para conseguir pagar o boleto do mês, enfim. Então imagina nessa pressão. Então o que você precisa fazer? Você precisa engajar, você precisa construir essa confiança. Opa, perdão, dei um pausa aqui. Você precisa trazer a pessoa para perto de você, né?
Então, essa é a principal função do líder. E aí eu espero que toda essa lista de itens e maneiras de se fazer que eu trouxe para você ajude você a conseguir engajar a equipe desse jeito. E aí a última participação, quando ajudamos alguém, vira a chave dela. Devemos ter paciência para o processo dela, entender o processo do outro, ajuda até mesmo no relacionamento. Isso é uma pergunta, entender o processo do outro ajuda até mesmo no relacionamento. Obviamente, né? Por quê? Porque quanto mais... É a mesma coisa com o cliente. Então, você faz vendas, você sabe. É a mesma coisa com o cliente. Quando você entende a necessidade do cliente e quando você entende o porquê ele tem esse desejo ou porquê ele tem essa dor, isso ajuda você a dar a solução. É a mesma coisa com qualquer outra pessoa, principalmente uma pessoa que está na sua equipe, né? Se você entende o processo, a formatação de vendas dela e você sabe como entrar ali junto nesse processo para que ela faça aquilo da melhor maneira possível para obter mais resultados, para aumentar a conversão, é óbvio que isso ajuda no relacionamento. E a partir do momento que ela percebe que você está fazendo isso, ela fala, pô, tá aí, meu chefe, meu líder, ele quer me ajudar, deixa eu escutar melhor, deixa eu tentar fazer aquilo que ele está me dizendo para fazer, porque pode ser que dê certo. E de novo, volto lá no começo da live para quem chegou agora, tá? O resultado, ele é coletivo. A responsabilidade é do líder. Então, se o resultado não tá bom, é a responsabilidade do líder que não conseguiu criar esse relacionamento, que não conseguiu esse engajamento aí com cada indivíduo para que você transforme uma equipe. Porque, recado final, a sua equipe ela é tão boa quanto o seu vendedor menos produtivo, quanto o seu pior vendedor, tá? Então, você precisa medir a produtividade e a excelência da sua equipe pela pessoa que menos vende, pela pessoa menos excelente que você tem ali. Porque ali onde está o seu desafio, quanto mais elevado está o nível, né, dos seus vendedores ali que estão começando, que tem menos experiência, melhor é a performance da sua equipe, porque você empurra todo mundo para cima. A mesma coisa daquele processo de delegar. Tá bom? É isso, pessoal.